Amém, irmãos? Graças a Deus. A gente está alegre, irmão, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Nosso desafio é poder olhar essas coisas. Às vezes a gente não consegue ver no caos o Senhor. Ontem a gente estava lá em casa e, numa brincadeira, né? Os irmãos estavam falando, não sei como é que o Silas conseguiu ver nesse filme o Senhor. Eu falei, também não. Mas é que, à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, a gente quer ver o Senhor, né? Então você acaba vendo o Senhor nas coisas, porque senão não tem sentido. Não é verdade? Ver o Senhor é o nosso desafio em todas as situações. Às vezes no problema, mas como eu posso ver o Senhor no problema? Esse é o desafio, não é? Se eu não consigo ver o Senhor, se torna mais difícil. Mas se no problema eu consigo ver o Senhor, aí fica mais fácil. Amém? A gente teve comunhão com os irmãos e esse assunto, eu confesso que é um assunto que para mim, ele é interessante porque eu venho da música, né? Eu venho da música, venho da Assembleia de Deus primeiro, gostava de tocar, gostava de estudar música, e era do tempo que às vezes até o pessoal do louvor, né? Ele tocava e depois saía na hora da pregação e ia lá para trás. A gente só queria saber de tocar mesmo. Tocar e estudar música. Música e tocar. E pronto. A palavra a gente até ouvia, mas o nosso negócio era a música. E eu sou de um tempo assim. Eu gostava de música e gosto de música até hoje. Não parei de gostar de música. Aliás, eu gosto mais ainda de música. Eu gosto muito de música. E eu sou chato até com os irmãos aqui. Toda hora eu dou uma opinião que parece que é contrária dos irmãos. Mas não é, é porque você fica ouvindo e vai ficando, parece que exigente naquilo que você gosta, né? Não sei. Mas o que a gente gosta não é tão importante. Eu só quero falar que a necessidade de falar sobre o assunto hoje que eu vou falar, eu acho que tem a ver um pouco com isso, com o que aconteceu comigo durante muito tempo. E da experiência que a gente vai tendo com os irmãos. Porque falar sobre um assunto, às vezes a gente pode falar sobre um assunto que é a experiência de um irmão. Mas quando você começa a maturar a experiência que você vai vivendo e que o Senhor vai trazendo para a sua vida em relação a qualquer coisa, ela é diferente. Então eu tive muito temor porque aqui não está o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso. Eu preciso encaixar tudo isso na vontade de Deus. E aí esse é o desafio, né? Então eu espero, irmãos, que isso possa ajudar os irmãos. Acho que pode tirar um pouco aí do... isso possa contribuir com dúvidas que os irmãos possam vir a ter. E que eram dúvidas que eu também tive, né? Eu quero ler com os irmãos. Eu fico bem nervoso, irmão. Eu quero ler com os irmãos Hebreus 2:12. E depois Hebreus 13:15. Dizendo a meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O 13:15 diz assim, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O assunto adoração, para mim, irmãos, é um assunto assim que, na minha concepção, eu vi que foi gerando muita confusão, porque quando a gente fala de adoração, quando a gente fala assim, vamos adorar, principalmente entre os irmãos, né? E aí eu não estou falando só os irmãos aqui,
mas num contexto maior, como a gente está falando de corpo. Quando fala vamos adorar, a primeira coisa que remete a gente é louvor, é música, não é? Quando fala assim, vamos adorar, o que você pensa? O que você aí pensa? Oi? Que a gente vai cantar alguma coisa. E é isso que a gente queria, irmão, separar hoje aqui, com a graça de Deus. Eu lembro da escritura, aquela escritura do cego que é tocado pelo Senhor, e ele tem uma visão um pouco embaçada. A visão dele é embaçada, mas à medida que o Senhor toca nele, ele recebe um pouco, né? Ele recebe luz. Primeiro ele estava vendo homens como árvores, mas depois ele passa a ver claramente que não eram árvores, eram homens. E para mim, na minha concepção, esse assunto ainda parece que ele é um pouco confuso no povo de Deus. E aí eu falo de forma geral. Por quê? Porque aí a gente entende o seguinte, que os irmãos, quando falam de adoração, eles remetem à música. E aí complica um pouco. Vamos separar um pouco então isso. O que é adoração e o que é música e também o que é louvor. Amém? Música, outro dia eu tinha falado aqui, música é uma combinação de sons. De som e silêncio. Não é só som o tempo todo. É uma combinação entre som e silêncio. Aqui já começa uma grande confusão. Porque algumas pessoas falam sobre música e falam, essa música pode tocar, essa daqui não pode, essa aqui diz assim, aquela ali diz assado. Música, vamos separar, não é adoração. Música é música, ok? Música é som e silêncio. Então, se eu fiz um som e fiz silêncio, é música. E o ritmo dessa música vai ser determinada pela quantidade de som e silêncio que você vai fazer. Ok? Aí, isso é uma coisa. Não tem a ver com adoração. Até aí não tem nada a ver com adorador. Às vezes você pega um cara muito técnico, muito bom. Ele é excelente, ele estudou música a vida inteira, ele fez faculdade de música. E ele vem para uma reunião, ele pode ser um bom músico. Mas ele não é o quê? Um adorador. Ok. Esse camarada, ele pode louvar, mas ele não pode adorar. Queria falar aqui um pouco sobre louvor, porque primeiro a música, só para os irmãos terem uma ideia de onde surge a música, né? A música, ela surge, eu estou tentando ser assim, rápido, né? Ela surge da descendência de Caim. Os filhos de Caim, que era a geração caída, né? Eles estão lá com um vazio grande no coração. E aí eles resolvem criar instrumentos. Para quê? Para fazer músicas. A geração caída quis fazer instrumentos para satisfazer o quê? A alma, um desejo da alma, um vazio que estava na alma deles. Mas, e agora? A gente não vai poder mais cantar música porque quem fez os instrumentos veio de uma geração caída? Não. Se a gente vai um pouquinho mais, a gente vai olhar que antes teve música no céu. O Senhor criou um querubim que ele tinha entre e nele, nas vestes dele, tinha tamborins. Isso fala em Ezequiel. Antes disso. Então, parece que surge na terra os instrumentos a partir dele, de Caim, da geração de Caim, uma geração caída. Mas antes no céu já existia instrumentos e música.
Então essa criação já era uma cópia. O que, claro, isso não está escrito na Bíblia, mas o que eu presumo é que, como quase tudo, o inimigo tenta inspirar alguém para ser conduzido a alguma coisa que possa remeter a tudo aquilo que foi criado por Deus. E é esse o desafio, é a gente tentar agora pegar isso que é de Deus e colocar no lugar de Deus. Você vê o seguinte, se eu vou criar uma música, e é a maioria das pessoas, quando ela cria uma música hoje, ela cria com uma finalidade. Sabe qual é a finalidade? Na maioria, claro que não são todas as pessoas. Primeiro ela fala que é para adorar a Deus. Mas na realidade ela quer fazer uma música que faça sucesso. Então, é mais para satisfazer de novo alguém do que a Deus. Ela quer fazer a música para a música ter sucesso e a música, ela começa a rodar e ela satisfaz realmente. Ela consegue atingir. E é isso que às vezes a gente acaba pegando esse lado comercial. Eu quero falar, irmãos, que a gente às vezes fala de liberdade, mas outro dia eu estava pensando, toda vez que eu vou ao mercado, eu sei o que comprar. Por que eu sei o que comprar? Porque alguém já falou para mim e já ditou essas regras. Não sei vocês, mas eu sei a marca do feijão, a marca do arroz, do sabão em pó, do shampoo, do sabonete. Hã? Você já vai. Por que isso? Porque tiraram essa liberdade de você chegar lá na prateleira e olhar e falar, bom, eu quero ter o prazer de experimentar algo diferente. E mesmo que eu possa errar, mas eu quero ter a liberdade de olhar isso aqui e analisar. Mas alguém está impondo isso para a gente. E eu quero falar isso por quê? Porque vai sendo tirado da gente a liberdade pouco a pouco, porque existe uma publicidade muito grande sobre todos nós. E a gente precisa ter cuidado. E aí vem também a música, vem várias coisas. Certo? Então, falamos aqui um pouquinho de música. A música, ela depois a gente pode ver que ela regulava viagens, ela convocava assembleias, ela foi muito usada por Deus. Ela foi muito usada. Vamos falar um pouquinho aqui sobre louvor. Louvor, que é separado de música e também separado de adoração, é elogiar o Senhor. Elogiar, celebrar. Você pode fazer isso com uma pessoa também. Você pode louvar uma pessoa. Uma outra pessoa que não seja o Senhor. Então, por isso, às vezes, o camarada que é técnico ele é técnico em música, ele é um bom profissional, ele pode louvar. Mas ele pode ser um bom músico, louvar e não ser adorador. Então, irmãos, louvar por quê? Porque a gente pode elogiar qualquer pessoa. E Deus, claro, vai receber o nosso elogio. Isso é claro. Mas a questão aqui é que a gente está falando do assunto adoração. Aí muda as coisas. O que é adoração? Vamos ler Lucas 1:38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Mateus 2:11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe.
e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Adorar, irmãos, é diferente. Qual é a diferença de adorar? Vamos lá. Começa quando a gente nasce de novo. Quando a gente vê uma pessoa nascer de novo, a gente tem que preparar ela para ela entender o que é o serviço dela. Se a gente perguntar no meio dos irmãos, ou em qualquer lugar, a jovens ou a pessoas que estão aqui para o mercado de trabalho, o que você é? Ele vai falar, eu sou engenheiro civil. E você? O outro vai falar assim, eu sou cobrador. E o outro, eu sou médico. E o outro vai falar a sua profissão. Não é isso? É ou não? E quando a gente nasce de novo? O que a gente é? A gente é adorador. A gente é servo. Mas ninguém fala, o que você é? Eu sou servo de Deus. Ou você se apresenta assim para alguém? Quem se apresenta assim para alguém? Eu sou adorador, eu sou servo. Isso precisa estar entranhado em nós, irmãos. Aquilo que é real precisa estar entranhado assim que a pessoa nasce. Olha, a sua vida mudou. Eu lembro disso e, claro, eu vou falar aqui mais uma vez, aquela cena dos Espartas lá, que o cara fala ele vem com o exército dele, e aí vem um exército muito maior, e o cara fala, pô, o exército de vocês é esse aí? O exército com 300, o outro está com não sei quantos mil. Aí ele falou, mas esse daí. Aí o cara fala, você é o quê? Para um dos soldados. Ele fala, eu sou padeiro. O outro, eu sou agricultor. Aí ele falou assim, a diferença desses soldados aqui é a seguinte, o que vocês são? Rapaz, quando eles falam assim, oi? Fala, Sasha. Como é que ele fala? Não, fala. Rapaz, treme a montanha. Aí o cara, o que é isso? Os outros lá já falam, poxa, é diferente. Quando a gente vai na torcida do Flamengo, irmãos, tu entra lá no Maracanã, parece que tem uma esfera assim, parece que tu começa a voar. Desculpa o Botafogo que está ganhando, tudo bem. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que aquela convicção que invade o coração, é o que a gente está perdendo, irmãos. A gente não sabe o que é. A gente esqueceu que a gente é adorador. A gente esqueceu que é servo. A gente canta músicas, mas não adora. A gente canta uma música bonita demais, mas a música não faz efeito espiritual. As pessoas têm que entrar e elas têm que sentir a esfera. Porque são adoradores. Mas esse grupo pequeno, mas aqui só tem adorador. Isso vai fazer diferença, irmãos. Não levante, irmãos, para adorar, sem primeiro entregar toda. Olha, Maria falou, eis aqui a serva do Senhor. Faz o que você quiser. Se entregou, irmãos. Os magos, e aí, claro, entra uma polêmica aqui, porque todo mundo pensa que são 3 magos, e aí tem aí
os eruditos, né, que falam, não eram 3 magos, eram 3 presentes, mas 3 magos não tem isso lá, falam de 3 presentes. Mas a gente entende o seguinte, que existia pessoas que estudaram a sua vida, e aí, ontem eu assisti um filme com o Marquinho, que eu recomendo para os irmãos, né? É o quarto homem sábio. O quarto homem sábio, o que acontece? Tinham 3 que eles entendem, tá? Não é que tinham, mas vamos lá. Tinham 3 que foram levar os 3 tesouros. Esse camarada é um quarto que não conseguiu acompanhar ele. Chegou atrasado, eles foram na frente. E a história é muito interessante. Bom, esses magos, irmãos, eles cresceram, estudaram para entender a estrela e a hora que Jesus iria chegar. Aqui a gente sabe o que é estudar, né? Estudar é ilimitado. Você estuda, faz o ensino médio, depois faz uma faculdade, depois pós-graduação, depois doutorado, depois mais um doutorado, mais não sei o quê, e você vai indo, e estudar é isso. E eles estudaram, eles ficaram estudando, e aí eles olharam, entenderam, estrela. Eles dedicaram a vida, irmãos. É porque a gente só lembra o seguinte, o camarada chegou lá e deu 3 presentes. Não foi isso. Eles dedicaram a vida a estudar, para quê? Para conhecer aonde Jesus, o Salvador, iria nascer. Isso é diferente. Isso não é um camarada que chega lá e entrega 3 presentes. Eles se dedicaram para aquilo. Eles dedicaram a vida. Quando você dedica a vida ao Senhor, é diferente, irmãos. E o mais interessante é que eles pegam aqueles presentes, e aí eu vou voltar um pouquinho no quarto sábio, porque a história fala que ele pega todos os bens dele, torna em três tesouros. Todos os bens dele, ele pega, torna em 3 tesouros e sai para encontrar Jesus. Ele só queria isso, encontrar Jesus. Eu acredito que os magos, eles queriam encontrar Jesus. Por quê? Porque chegaram lá, eles entregaram o que deles, irmãos? O que eles entregaram deles? Vocês estão com medo de falar? Os seus tesouros. Eles entregaram os seus tesouros. O que seria entregar os nossos tesouros hoje? Você tem que vender tudo. Não estamos falando disso. Estamos falando que tem muita coisa que a gente está tão preso e que a gente nem consegue mais perceber o Senhor. Mas eles chegaram lá. Ali, irmãos, quando encontra Jesus, para eles é missão cumprida. Aqui eu posso deixar tudo. Aí vai aqui uma ressalva de novo para os músicos, né? Às vezes a gente está numa reunião, a reunião está até meio pesada. Eu sou músico também, tá? Não estou batendo neles, estou batendo em mim também. Quando eu falo mais para mim do que para eles. A gente está numa reunião, às vezes está meio pesada. Aí a gente começa naquela batalha, porque faz parte disso. Tem umas trombetas lá tocando, vamos avançar, vamos. E aí a gente vai. A gente está pelejando aqui. E aí você consegue acessar aquele lugar precioso que é o Santíssimo Lugar. Você saiu do átrio exterior, veio, né? Passou pelo santo lugar e acessou o Santíssimo Lugar. Quando a gente acessa esse lugar, irmãos, ali é um lugar de temor. Ali eu não posso mais criar nada. Às vezes a gente fica empolgado,
Porque você começa a sentir a presença de Deus e aí fica emocionado. E com aquela emoção sua, você quer colocar mais alguma coisa. Você quer acrescentar alguma coisa. Como se você tivesse condições. E ali é o lugar onde você entrega o seu tesouro e fica calado e fala assim: final. Era o que eu precisava, era o que os irmãos precisavam. Esse horário agora, esse lugar aqui é santo. Não vale mais a minha opinião. Não vale mais o que eu acho, o que eu gosto, a música que eu queria, que eu sentia, porque agora existe uma presença maior e era tudo que a igreja precisava e que eu precisava. O adorador precisa entender, irmãos, que quando ele toca nesse lugar, ele precisa se prostrar e falar: aqui é o ápice da vida cristã. Fala comigo, Senhor. Eu quero me quebrantar. Irmão, não cria mais música. Não pensa outra música, não. Penetra naquela esfera. Se é calado, ou é orando, ou é chorando, não mexe. Por favor, irmãos. Aquele lugar é o santíssimo lugar. O Senhor nos deu acesso a esse lugar para que a gente tenha temor, para a gente saiba quem Deus é. Ele é poderoso. Ele não precisa de nada nosso, nenhuma opinião. Não ofereça a sua melhor música. Se ofereça para Ele. Quando a gente consegue separar, irmãos, fica mais fácil. Tem uma coisa que eu acho interessante. Eu sei que eu estou olhando aqui, eu estou com um relógio, o Guilherme também está aqui para puxar minha orelha, tudo bem. Tem uma coisa que eu acho interessante. E eu queria dar o exemplo de oração, para a gente aprender sobre isso. Quando a gente vai orar, queria falar de novo sobre o que a gente pode cantar então. Como a gente pode desfrutar do Senhor na congregação, junto com os irmãos. A Bíblia fala assim: quando orardes, entra no teu quarto. Lembra disso? Quando orardes, entra no teu quarto. Quantas horas ele fala que pode ficar lá? Lá é você em secreto com Deus. E você vai poder falar: Senhor, eu estou precisando disso aqui. Eu estou angustiado com isso aqui. Abre o seu coração. E aí você pode esquecer o tempo. Você vai falar sobre todos os seus anseios. Vai falar sobre as suas necessidades. E o Senhor vai te ouvir. E como é que eu faço quando eu chego numa reunião onde tem mais irmãos? Eu vou trazer aquela oração do quarto para a reunião? O que vocês acham? Uma reunião de 1 hora. Mas a reunião aqui só tem 1 hora e o irmão vai orar 1 hora? Não tem coerência, só ele que vai participar. Então ele vinha sozinho. Não é isso? Ou estou falando alguma coisa errada? Pelo menos um amém aí. Obrigado, Gabriel. Então, se eu não posso fazer essa oração entre os irmãos, tem uma oração que ela é comum entre nós. Daí a gente vai definir ela. A gente vai orar pelo quê? Vamos orar por Israel. Vamos orar pelos casais da igreja. E aí, se a gente tem... quanto tempo a gente tem? Tem meia hora. Ok, então vamos dividir aqui. Tem 15 irmãos, né? Então, mesmo que o irmão não vá orar, eu vou olhar, vou analisar. Bom, tem 15 irmãos, então dividido e tal, vai dar 10. Né? Marquinhos logo ri.
vai dar 10 minutos, aí ok. Mas não é 10 minutos não, irmão. Vai dar 3 minutos para você, 1 minuto. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala de louvor, tem uns louvores, tem umas músicas, que você pode ouvir ela na sua casa porque você gosta. E você pode ouvir todas elas. Mas eu gosto dessa música. Tá bom, ouve em casa. Você pode ouvir ela 10 vezes. Pode ouvir várias músicas. O dia inteiro. Aliás, eu fico o dia inteiro ouvindo. Sempre que eu posso, eu ligo lá e fico ouvindo. Não tem problema. Mas quando você vem para a reunião, quais são os louvores que são comuns, que a gente pode tocar junto ao Senhor? E aí esses louvores, eles têm que ser endereçados. A congregação precisa desfrutar desse louvor. Ele não pode ser só a minha experiência, porque eu gosto. Amém? O que eu gosto, tudo bem, não está errado. É igual a oração. Pode estar no lugar errado. Aí eu encaixo no lugar certo e fica tudo bem. Amém? Irmãos, um outro ponto. O diabo, ele quer roubar de nós a adoração. Por quê? Primeiro, trazendo confusão. Trazendo confusão em envolver a gente entre uma coisa, a outra e a outra. Louvor, adoração, música. Mas quando a gente separa, a gente percebe que o Senhor, ele conhecia a vontade de Deus. Por isso as sugestões eram mais difíceis para ele. A gente precisa conhecer a vontade de Deus. O diabo, ele vai oferecer coisas. E agora, claro, a gente pega aí, tem os relatórios até que você pode pegar, e que são relatórios de fato do que você faz. Por exemplo, no telefone. Né? Você pega lá, pede um relatóriozinho mensal ou semanal, ele vai falar, você ficou... vou botar semanal, mas as contas esquece. A conta não calcula não, que vai dar errado. Mas você ficou 40 horas no WhatsApp, 70 horas no Instagram, 10 horas no Facebook e 1 minuto, que foi o tempo na reunião que abriram, no aplicativo da Bíblia. Nem aparece lá no relatório, porque se botar um gráfico, some. Aí a gente fala, como a gente pode adorar se a gente não conhece a vontade de Deus? Como é que você vai fazer a vontade de alguém que você não conhece qual é a vontade? Aí vão te enrolar, irmão. Enrolaram Eva. Falaram, foi isso que ele disse? Lembra em Gênesis? Foi isso que ele disse? Não. Você vai. Então eu vou lá, poxa. Aí você fica ouvindo um monte de coisa na internet e tudo que dizem, você... é isso aí? Que beleza. Irmãos, paramos até de ouvir os irmãos. Canal do Billy, canal do Gesso, canal de irmãos que a gente confia. Você vai, que benção. Aí um manda um negócio, outro manda outro manda outro. Irmão, não sabe nem mais o que está ouvindo. É tanta coisa, é tanta... E aí, na área que eu trabalho, isso fala que não é informação que você recebe, irmão. São dados. Informação é aquilo que você se apropria. Agora, dados é o que eles mandam. Às vezes nem sabe se é real, manda. Aí você vai ler. Aí daqui a pouco, quando você vê, tu está lá no buraco falando um monte de coisa que não tem nada a ver, porque você está ouvindo coisa que ninguém pediu para você ouvir. Aí depois, o inimigo fala assim, foi isso que Deus falou? Aí tu dá aquela gaguejada e vai e abraça. Não é? Agora, olha, irmão, como é que Jesus... Olha como Jesus fez. Mateus 9, ou Mateus 4, 9. Não precisa pegar. Disse-lhe, tudo isso te darei. Como que a gente quer as coisas?
E os aplicativos, irmãos, ó, sai uns negócios, se você passar aquelas páginas ali, as coisas mais fáceis, assim como... Irmão, eles te prometem tudo e você cai nos golpes. Você fala, poxa, uma geladeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ih, R$300, nossa! E tu acredita, irmão? Bota teu dinheiro lá. Não tem geladeira de R$300. Tem alguma coisa errada. Mas você quer acreditar naquilo. Não é verdade? É ou não? Só o Gabriel que dá amém. Obrigado, Gabriel. Deve ser porque ele está perto da Marcele ali, aí a Marcele dá uma catucada e ele amém. Olha só o que Jesus fala aqui, ó. O diabo fala, ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha como é que o diabo quer roubar as coisas que são de Deus. Ele quer, irmão. Até para Deus, imagina para a gente. Se ele faz isso com o inimigo, imagina com a gente. Aí Jesus fala assim, vai de Satanás, porque está escrito. Por que ele sabia que estava escrito? Ele conhecia a vontade do Pai. Ele não ficou igual Eva. Ah, é? Né? Será? É, rapaz, pode ir. O cara vai. Ele não sabe o que está escrito. E ele vai. Precisamos ser adoradores, amém, irmãos? Então, os irmãos que estão nascendo de novo, você tem que preparar ele. Você é o quê? Ele fala engenheiro. Você não é engenheiro não, rapaz. Você é servo. Pum, dá uma tapa na cabeça dele. Você é o quê? Aí ele vai de novo, engenheiro. Você é servo. O que você é? Ah, eu sou costureira. Não é costureira. Igual a Gal, né? Não. Não. Até o camarada aprender o que ele é. Nós somos o que, irmãos? Isso, servos e adoradores. Pronto. Irmãos, se isso estiver claro, quando falar vamos adorar, que você se levantar, você vai dobrar os joelhos. Você sabe a sua posição. Você não está nem preocupado com a música que vai vir, se vai ser bonita, se não é. Vamos cantar o quê? Será o que eles estão aprontando ali? Você já se prostra. Amém. Bendito o nome do Senhor, louvado sempre. Deus louvado e exaltado, Senhor. Toda adoração a ti, Jesus. Vamos adorar. É como se estivesse falando assim, vamos marchar agora. Vamos avançar. O reino de Deus, a vontade de Deus. Então você se levanta, irmão. Às vezes alguém precisa pedir para você se levantar. Mas quando o Senhor falar com você, você se levanta. Tocou a trombeta. E aí uns vão ajoelhar, outros vão sentar. Irmãos, mas o ambiente vai mudar. Porque é um ambiente onde as pessoas sabem o que é adorar. O que é adorar. Tem alguns pontos aqui que... Tem alguns pontos aqui que... Uma comunhão junto com o Jorge, com os irmãos lá, o Sacha, a gente absolveu. Que fala, são 6 pontos. O primeiro é quem Deus é. Para você ser adorador, você precisa saber quem Deus é. A gente sabe quem Deus é? Você como sacerdote,
Sabe que você, para entrar na presença de Deus, você depende do sangue de Cristo? É o segundo ponto. A gente precisa da misericórdia e do sangue. Às vezes a gente quer entrar no santíssimo lugar todo empolgado, só porque ensaiou. E a gente vem, eu não vou falar só dos irmãos, né? Coitados. Eu vou falar também de mim, daqui a pouco pega um violão ali, aí vem nego, bah! Mas tem hora que a igreja chega, ela parece que está chegando num shopping. E aí quer desfrutar do Santíssimo. Hoje, o Guilherme até falou aqui umas 2 vezes, o microfone estava abaixo, mas irmãos, para que a gente veio aqui? Obrigado. Deve ser porque foi lá em casa e... Para que a gente veio aqui, irmãos? E é isso. Depois você faz qualquer outra coisa. A reunião começa às 10. Que hora eu deveria chegar? 9 horas e começar a orar, Senhor. Vai quebrando as correntes do inimigo contra os irmãos que querem vir. Libera a palavra, libera o louvor. Quebra as cadeias. Se entrar alguém ali com alguma coisa, que o Senhor quebre tudo. Cura, liberta. Irmãos, quando der 10 horas, quem entrar ali já vai entrar de joelho. Quanto tempo a gente vai ficar, irmãos, olhando um monte de coisa, falando um monte de coisa, e esquecendo a posição que o Senhor nos chamou como adoradores? Quantos assuntos a gente tem falado aqui? Quantas coisas, irmãos. O Senhor está nos chamando para uma vida de santidade. O terceiro ponto é o que Deus não aceita de um adorador. E eu queria pular para esse terceiro ponto até, sabe por quê? Porque, irmãos, quem Deus é, a gente sabe que o Senhor é poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Não é? A gente sabe que ouviu e precisa depender do sangue. É o sangue que nos habilita a estar diante de Deus. A gente sabe disso. Mas tem uma coisa que Deus não aceita no adorador. Eu queria ir para o 3. O tópico 3 meu aqui fala assim, ó. Deus não aceita hipocrisia, autoconfiança, autossuficiência e soberba. Claro que tem muito mais coisa, mas eu coloquei esses 3 aqui, sabe por quê? Porque tem relação com o que o inimigo... Lembra que o inimigo lá, só porque Deus colocou tamborim, colocou uma veste maravilhosa nele, e eu acho que ele pensou assim, poxa, nem Deus quando anda aqui faz uma música tão bonita. Eu sou... Quem é Deus? Eu vou fazer aqui um lugar mais alto e eu posso ser mais que ele. Olha quando eu ando. Imagina, irmão, ele tinha uns tamborins assim, devia fazer um som. Não sei se era rock, samba, não sei, mas fazia um som lá que ele falou, se era MPB, desculpa. Mas fazia um som que ele ficou empolgado. Ele falou, poxa, eu vejo aqui, eu sinto Deus andando, mas não vejo esse som. Só que ele não sabia que quem fez foi o Senhor. Soberba. Ninguém precisa ser mais que ninguém. O Senhor colocou cada um no seu.
Eu trabalhei um tempo com margarida e eu achava que todas elas eram iguais. Porque elas são tudo, tem um negocinho marrom escuro e as folhas são amarelinhas ou brancas. Depois eu descobri que nenhuma é igual. Nem as gêmeas não são iguais. São? A gente tem duas aqui. São diferentes. Personalidade. É assim que o Senhor fez. Ah, mas tem 2 pastores aqui. Amém, manda 3. Vamos ter mais características de pastor. Ah, tem 15 mestres. Manda 50. Todos eles têm características diferentes. Ninguém é igual. Você não precisa tomar o lugar do outro. Você não precisa querer ser igual ao outro. Você precisa ser você. E sempre tentar se superar. Com cuidado, né? Não vai exigir muito de você para depois não estourar também. Mas você pode exigir mais de você. Aos poucos. Eu quero ser mais. Eu quero me dedicar mais ao Senhor. Amém. Se dedique mais. Então o Senhor está nos chamando para isso, irmãos. Vamos ler aqui? Jeremias 17. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne seu braço. 17:5, perdão. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta do seu coração quem? O Senhor. Um adorador não pode ter isso. Hoje ele vem aqui, toca uma música legal, o Espírito Santo, porque o outro estava lá orando, a igreja se consagrando, aí foi aquele ambiente, aí ele já sai dali, pô, eu sou o cara. Ele precisa do sangue. Ele precisa saber que quem criou os tamborins foi o Senhor. Quem deu aquela roupa para ele foi o Senhor. Quem criou os céus e a terra foi o Senhor. Quem criou tudo foi Ele. Então é para Ele, é dele para Ele. Aqui não tem espaço para a gente. Amém? Tem irmãos também que gostam de vir, sussurra no ouvido. Canta aquela música porque, poxa, essa semana eu fiquei arrepiado, foi muito bom. Bota ela de novo lá, irmão. Pode ficar arrepiado em casa mais 10 vezes. Mas aqui é um ambiente para adoração ao Senhor. A gente podia falar sobre as músicas, sobre... Tem muita coisa que a gente pode... Mas vamos continuar aqui. Provérbios 25:6. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. A gente tem uma visão, às vezes, da gente, que não é a visão que todo mundo tem. Já viu esses irmãos? Tem uns irmãos, não é só, não é na igreja não, é em todo lugar. Se fosse só entre os irmãos, mas não é não. Ele não consegue se dar bem no trabalho. Olha, ninguém gosta de mim. Meu patrão, nossa. É muita perseguição por amor a Cristo, que ele fala. Mas se você se aproxima, o cara chega atrasado.
É... Hã? É morcego. Não gosta de trabalhar, falta. Mas ele é perseguido, coitado. É difícil, né, irmão? Ser adorador não é fácil. Mas o que tem a ver isso? É que a gente precisa ser testemunha. Lembra o que o Roger falou? Você tem que passar e ter ali aparente a figura de um filho de Deus. Lembra o que Paulo falou? Ele estava falando assim: Wagner, vem comigo, porque eu sigo a Cristo. Pode me imitar. Foi isso ou não? Isso não é soberba, irmão. Se você está servindo ao Senhor, chama as pessoas para andar contigo. Pode fazer. Até no erro. Ele vai ver você errando, mas se você tem Cristo, ele vai ver você se humilhando, se consertando, e ele vai aprender com aquilo ali também. Porque a gente não está aqui numa vida só de acertos. A gente está numa vida de aprendizado de quem Cristo é. Amém? Ah, mas eu não sou nada, como é que eu vou chamar? Então, irmão, se tu não é nada, o Senhor nos fez tudo. Quantas vezes a gente ouviu falar aqui o que Cristo fez por nós, falou sobre a nossa identidade nele. Aí você vai ficar pensando outra coisa, porque o inimigo sugestionou. A gente precisa conhecer a palavra, saber quem o Senhor nos fez nele. Ah, eu não sou nada, né? E fica ali 10 anos, 20, 30. Que o Senhor nos ajude, amém, irmãos? A gente precisa dar um passo. Precisamos dar testemunho do Senhor. Quando falar, irmãos, oramos ontem pela reunião. Saí de casa ontem, orei com a minha esposa. Estou falando dos irmãos, tá? Não estou falando de mim, não. Para que a reunião fosse cheia do Espírito Santo. Já pensou se todo mundo fizer isso? Ontem a gente tirou um tempo de joelho, debruçamos pela palavra, pelo louvor, pela igreja, para que o Senhor pudesse se dispensar. Aí quando você bota o pé ali, aí uma pessoa que vem aqui, que estranho. Esse lugar é... Não sei, não estou vendo nada, mas estou sentindo. O que está acontecendo? E daqui a pouco o outro é curado. Ninguém nem orou por ele. Só foi porque ele entrou. Mas é por quê? Porque o reino de Deus. Adoradores trazem o reino, irmão. Você vai ver as batalhas que o povo de Deus estava com Jesus, com o Senhor. Irmão, nunca perderam. Só perdiam quando iam sem o Senhor. Todas as vezes que iam sem o Senhor, perdiam. Todas as vezes que o Senhor ia com eles, eles venciam. O Senhor está indo conosco? Vai à frente, Senhor, conosco. O Senhor quer criar um exército, irmãos, onde a gente não confie em nós mesmos, mas a gente também não fique recuado. Senhor, eu sei a expectativa do Senhor. Eu quero ter um coração que tem esse sentimento. Eu quero realmente adorar o Senhor. A minha vida é para Ti, Senhor. Eu pertenço a Ti. Mas o camarada, ninguém na igreja gosta de mim. Ninguém me dá oportunidade. Ninguém me reconhece. Possa ser que a gente precise olhar o nosso caminho, irmãos.
Sempre que a gente vai tratar um problema com um irmão, aí você fala com ele, irmão, ó, isso aqui, tá... Quer dizer, sempre não, tem irmãos que... Mas uma boa parte dos irmãos, né, você fala, ó, tem isso aqui para ajustar. Mas... E a mulher que você me deu? Rapaz, o negócio não é com a mulher não, é contigo. Eu sou Deus, quero tratar contigo. Esquece o outro. A gente joga logo para o outro, né? Não, mas tem fulano que... Irmãos, o Senhor quer tratar conosco. Precisamos ver nos problemas o Senhor tratando com a gente. Então Deus não aceita soberba, discórdia. Mas tem coisas aqui que o Senhor, Ele gosta. Eu vou aqui para o 5º ponto, porque são 6. Só queria falar para os irmãos aqui os pontos primeiro, que eu não falei todos. Quem Deus é, precisamos do sangue de Cristo e da misericórdia. O 3º, o que Deus não aceita na adoração. O 4º, o equilíbrio do verdadeiro adorador. O 5º, é preciso entrar todos os dias e desfrutar da água da vida. Todos os dias. E o que é ser um adorador, que é o 6º. Mas a gente vai passar por alguns aqui mais rápido e vamos para o 4º e depois para o último. O equilíbrio do verdadeiro adorador. João 14:6. João Evangelho. O adorador, ele precisa ser sincero. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisamos andar com esse Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Um adorador anda assim. Ele ajuda, ele coopera, ele é verdadeiro. Mas ele não fala a verdade de qualquer maneira. A gente conhece um monte de irmão que fala a verdade. Mas ele não anda com ninguém. Sabe por quê? Porque ele fala a verdade. Jesus era verdadeiro e tinha uma turma em torno dele. Tem alguma coisa nessa verdade. A minha verdade só afasta os irmãos. A verdade de Jesus aproxima. Então, a verdade precisa ser mesclada de amor. Não fale a verdade pela verdade. Fale a verdade cheio de compaixão, olhando por você mesmo. Cheio de Cristo. Você vê um negócio ali, já vem com a sua verdade. Não é a verdade de Cristo. Ela é a sua. Precisamos de usar a verdade de Cristo. A verdade de Cristo é cheia de compaixão, cheia de amor. Ela nos constrange, irmão. E os irmãos querem estar perto. Eles não vão para longe. Eles vão querer se aproximar. Porque Jesus é assim. E a gente quer e precisa ser parecido com Ele. Humildade. Bem-aventurado, Mateus 5:5. Bem-aventurado, a gente leu as bem-aventuranças há um tempo atrás. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Lembra lá que Deus não aceita a soberba? Então, os humildes Ele abraça. E isso é precioso. Que o Senhor nos ajude.
Como é a adoração? Adoração é não olhar para a esquerda e nem a direita. Não podemos olhar para nós mesmos. Precisa iniciar em Cristo. Precisamos, para ser adorador, parar de olhar para nós, quem nós somos fora de Cristo. Precisamos olhar para quem Cristo é em nós. Isso habilita um adorador. Isso faz você ser um adorador. E aí você vai desfrutar de coisas de um adorador. João 1 João 2:11. Os irmãos aqui sabem disso. Mas vamos ler aqui. Às vezes, irmãos, a gente esquece que Deus morreu por nós, deu o seu Filho, se entregou, pagou um preço por nós. E a gente vive a vida cristã embaixo de acusações. Claro que isso aqui é uma esfera, porque ele está falando de filhinhos. A gente não pode viver a nossa vida como filhinhos. Amém? Mas, irmãos, se você pecar, o que diz a Escritura é que nós temos um advogado fiel. Recorra a Ele. Não fica debaixo da acusação do inimigo. Recorra ao Senhor, recorra ao sangue dEle. Confie nessa palavra. E fala: Senhor, eu quero retornar a Ti, a comunhão. Acho que o único momento, é o momento que Jesus fala assim: Pai, estou sentindo a Tua ausência aqui. A gente precisa começar a sentir essa ausência. Valorizar isso. Ter uma vida de comunhão com o Senhor. A ponto de quando Jesus estava ali como homem e buscava o Espírito Santo. Para quê? Para ser revestido, para ser cheio. A gente precisa ter uma vida de busca pelo Senhor. A ponto de quando a gente sente essa ausência, a gente fala: Pai, eu não consigo sem o Senhor. O pecado fez ali por alguns instantes, ainda para quem é eterno, aquilo ali, ele deu um valor absoluto por aquilo ali. Porque ele sentiu a ausência dessa comunhão. A gente anda e às vezes não percebe mais a ausência de Deus. Você não sabe quando você está ou quando não está, não consegue mais fazer diferença. E precisamos buscar ao Senhor, irmãos. Precisamos retomar esse caminho. Amém? Que o Senhor nos ajude. E por final, eu só queria lembrar daquela mulher que entregou o vaso. Aliás, ela entregou o perfume. Lembra daquele vaso de alabastro? E que agora era toda a economia dela. Eu não sei, irmãos, eu não sei o que o Senhor falou com você, mas eu sei o que o Senhor está querendo de nós. O Senhor está querendo de nós uma vida mais próxima dEle. O Senhor quer que a gente perceba qual é esse tesouro que temos que colocar aos seus pés. O que a gente precisa desfazer que está nos dando a ausência dEle, para que a gente possa ser verdadeiros adoradores. Então, irmãos, eu queria que os irmãos se colocassem de pé nesse instante. E eu queria orar no sentido de que o Senhor possa falar ao seu coração o seguinte: aquilo que é o seu tesouro, que você está tão preso,
que não está te dando liberdade de servir ao Senhor. Para você colocar aos pés dele e falar: Senhor, eu quero estar livre para ti. Eu quero ser um adorador. Eu quero fazer diferença nesse tempo. Eu quero, onde eu entrar, que o reino seja representado. Eu quero que as pessoas desfrutem de Deus através da minha vida. Faz a sua oração. Vamos juntos. Amém?